o segredo é do paciente e ao médico cabe o sigilo. Então, o médico não pode quebrar esse sigilo aleatoriamente, né? Veja, no Código de Ética Médica é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. Permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou que o paciente tenha falecido, quando do depoimento como testemunha, nesta hipótese o médico comparecerá perante a autoridade e declarará o seu impedimento. Nessa resolução 1605 de 2000, se prevê, inclusive, as questões que estão dispostas no Código Penal. Então, o Código Penal também considera como uma contravenção, não é, a revelação do segredo que o paciente confiou ao médico. E aqui vem as disposições do Código Penal. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano ao outrem. Existe a exceção para esse segredo profissional que eu já comentei e vamos ver quais são os casos. A Lei das Contravenções Penais, em seu capítulo 8º das contravenções referentes à administração pública, artigo 66, inciso 2º. Omissão de comunicação de crime. Deixar de comunicar à autoridade competente. Crime de ação pública, de que teve conhecimento, no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. É assunto delicado. Se eu sei que o meu paciente me conta que ele cometeu um crime, ou ele me conta que ele é um pedófilo, enfim, neste momento não é mais o interesse desse paciente, desse indivíduo, que vai ser colocado como um bem maior. O bem maior será a sociedade. Então eu não posso utilizar do segredo profissional para esconder fatos que são negativos socialmente, que são negativos para a sociedade, não é? Bom, mesmo que o segredo médico pertença ao paciente como uma conquista sua e do conjunto da sociedade, há de se entender que essa reserva de informações é relativa, pois o que se protege não é uma vontade caprichosa e exclusivista de cada um, isoladamente, mas a tutela do bem comum, os interesses de ordem pública e a harmonia social. E o que se proíbe é a revelação ilegal que tenha como motivação a má-fé, a leviandade ou o baixo interesse. Ou seja, há muitas situações que poderiam enquadrar-se no conceito de justa causa. No Código Penal se traz também mais uma particularidade que possibilita a quebra do sigilo profissional ou do segredo médico. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Veja, se o médico possui a obrigação, né, de comunicar certas doenças e ele precisa quebrar o segredo médico, ele vai fazê-lo, porque existe outro bem maior, que é o interesse público. Quando a quebra de sigilo é permitida? Vamos lá. Eu resumiria tudo em uma única palavra, em duas palavras, sempre que houver justa causa. Veja como a lei trata disso. Artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o crime. Em estado de necessidade, que se caracteriza por ser necessário, naquele momento, defender interesse próprio ou de outrem. Em legítima defesa de si próprio ou, enfim, para defender um outro. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Esse é um caso que interessa um pouco mais na área médica, porque nós temos vários profissionais que não podem guardar o segredo que lhe foi revelado. Quais são esses profissionais? Os médicos peritos, os médicos legistas, médicos militares e sanitaristas. Deixar o médico de notificar a autoridade sanitária as esterilizações cirúrgicas que realizar. Então, são casos em que
a quebra do segredo médico vai ser permitida e não vai haver qualquer penalização. Sempre lembrando, o nosso bom senso será: há justa causa para se quebrar esse segredo? Né? Há justa causa para que eu torne público aquilo que o meu paciente me revelou? Tem de se ter todo cuidado para não se revelar sem justa causa um segredo médico, porque é o segredo médico que garante essa relação íntima entre o médico e o paciente. No momento em que o paciente perceber que qualquer coisa que ele conte ao médico poderá ser divulgada, inclusive para a sua própria família, esse paciente não vai mais ser sincero com o médico. Consequentemente, se o paciente não é sincero, não se consegue fazer o tratamento adequado. Disposições do Código de Processo Civil. A parte não é obrigada a depor de fatos a cujo respeito por Estado ou profissão deva guardar sigilo. Artigo 363. A parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa. Inciso 3º. Se a publicidade do documento redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Se a exibição acarretar divulgação de fatos a cujo respeito, por Estado ou profissão, devam guardar segredo. Depois, artigo 406 do CPC. A testemunha não é obrigada a depor de fatos a cujo respeito, por Estado ou profissão, deva guardar sigilo. Então, nós vamos ver que em várias disposições, em vários dispositivos penais, cíveis e mesmo administrativos, se protege o segredo do paciente. Em juízo, não pode o médico revelar segredo profissional. O sigilo médico, salvo se amparado pelo artigo 207 do Código de Processo Penal. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Neste caso, o paciente dispensaria o médico do segredo, mas ainda com consentimento do paciente, o médico ele só vai prestar as informações se ele quiser prestá-las. E o Código Civil determina em seu artigo 229, no inciso 1. Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato, a cujo respeito, por Estado ou profissão, deva guardar segredo. Percebe-se aqui, então, que as leis parecem que repetem o mesmo texto. Sim, repete porque o bem guardado juridicamente é o mesmo, é o segredo médico. E aí vem então a pergunta: o que se deve fazer? O que eu vou fazer então se às vezes me parece que eu estou sendo obrigado ou chamado por uma autoridade judicial a entregar o documento? Ou se a família vem conversar comigo, eu devo falar sobre o meu paciente? O que eu posso fazer? Se um menor vai até o ginecologista, uma adolescente de 13 anos, eu devo contar para a mãe dessa paciente o que essa paciente tem feito, o que está levando àquela consulta médica. São problemas extremamente delicados e que o médico deve, então, sempre buscar o lado a propositura de não revelar. Só revelar se ele, de fato, analiticamente entender que houve justa causa, ou se a lei assim o mandar. Pode o profissional revelar segredo médico de menor? O Código de Ética Médica, em seu artigo 103, diz ser vedado revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente. Tratando-se de médico de trabalho e testemunhos que se deva dar ao judiciário. A orientação específica para o médico do trabalho, no artigo 11 do Código de Ética Médica, é o seguinte: o médico deve manter sigilo quanto às informações confidenciais de que tiver conhecimento no desempenho de suas funções. O mesmo se aplica ao trabalho em empresas, exceto nos casos em que o seu silêncio prejudique ou ponha em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade. E o artigo 169 da CLT prevê a quebra de sigilo.
será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições específicas de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Eu tenho funcionários que trabalham comigo, eu tenho funcionários que trabalham em hospital, eles são obrigados também a guardar o segredo, ou o segredo é só o médico que deve guardar? Vejamos. Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que respeitem o segredo profissional a que estão obrigados por lei. Facilitar manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso. Então, juridicamente, o médico ele tem o compromisso, nós chamamos legalmente, ele tem culpa em elegendo e em vigilando. Se alguma informação médica que não deveria ser revelada foi revelada por um profissional da equipe dele, ele será o responsável. Então, ele tem de treinar os seus profissionais para que eles também passem a guardar todas as informações de seus pacientes. No caso de uma solicitação judicial, como se deve agir? O CFM é contrário a ceder integralmente o prontuário de um paciente, a delegado ou qualquer outra autoridade que faça essa solicitação. A resolução CFM número 1605/2000 recomenda em seu artigo 4º que, se na instrução do processo criminal for requisitada por autoridade judiciária competente a apresentação do conteúdo do prontuário ou da ficha médica, o médico disponibilizará os documentos ao perito, nomeado pelo juiz, para que nele seja realizada a perícia restrita aos fatos em questionamento. Então, o objetivo é manter a confidencialidade que a medicina exige. Então, num caso penal, num caso em que eu estou com um inquérito aberto e é requisitado o prontuário do paciente, o médico deverá dizer que, quando houver um perito judicial que tem condições técnicas para avaliar o conteúdo técnico daquele prontuário, ele vai sim ceder. Não é se recusar. Ele simplesmente vai colocar a imposição que o próprio código coloca. É necessário entregar para quem entenda e para quem também tem a responsabilidade de guardar esse segredo profissional. O entendimento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vem acolhendo a tese defendida pelo CFM. Segredo profissional constitui constrangimento ilegal a exigência da revelação do sigilo e participação de anotações constantes das clínicas e hospitais. Sigilo médico, ética médica, prontuário, clínica, seguradora. Viola a ética médica a entrega de prontuário de paciente internado à companhia seguradora responsável pelo reembolso das despesas. Recurso conhecido e provido. Então, todo o ordenamento jurídico, né, e todo o ordenamento ético que envolve essa questão do sigilo médico indicam para o mesmo caminho. Não revelar. Bom, o último ponto, né, que nós vamos falar sobre as orientações jurídicas mais importantes para o médico. O último aspecto que eu vou colocar é em relação à responsabilidade do médico quanto aos equipamentos que ele utiliza. Ele utiliza equipamentos do hospital, ele próprio na clínica dele se utiliza de outros equipamentos e, por vezes, o médico, ele próprio, comercializa esses equipamentos. Como é a situação de cada um desses? Aquele que usou do hospital, aquele que usou do consultório e aquele que comercializa. Vamos ver. A responsabilidade sobre o uso de equipamentos, quando no atendimento aos pacientes, inclui a responsabilidade por lesões, danos que sejam causados pelas coisas que utilizar, ou seja, aparelhos, equipamentos, substâncias e um grande número de materiais com efeitos terapêuticos os mais adversos. Então, se eu tenho uma substância que eu utilizo para fazer asepsia na pele do paciente antes de fazer um procedimento, e se essa substância causar uma alergia a este paciente, não porque o paciente tenha alergia, mas porque aquela substância já passou do prazo de validade, eu serei responsável. É claro que eu não poderia adivinhar se aquele paciente teria alergia ao medicamento, mas se aquela substância que eu usei não deveria estar sendo usada porque já passou o prazo de validade ou porque foi comprada em fornecedor
um fornecedor impróprio, não é? Eu serei responsabilizado como médico. O médico tem dever de diligência